Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vim fazer a resenha para vocês desse livro aqui, cujo título é Há Flores sobre as Pedras. Esse livro é um romance espírita, é um romance do espírito Lúcius pelo médium André Luiz Ruiz e ele foi publicado pela editora Ide. Para conferir é só ficar por aqui. Nessa história vamos conhecer o general Alcântara, homem altivo, duro, aquele que deveria proteger o povo, aquele que deveria zelar pela sua justiça e ordem, mas que na sua ignorância e falta de consciência fazia desmandos, acordos inescrupulosos, que só beneficiavam a si próprio. Mas para lhe fazer justiça, havia uma única pessoa ainda sobre a terra, a qual ele tinha um amor verdadeiro, que era sua filha Lucinda, uma jovem doce, meiga, alegre, com um espírito protetor e justo. Quando a mãe faleceu, ela que zelou pelos cuidados da fazenda, ela que zelava pelos negros e que não permitia que ninguém os infligisse dor e nem castigos. Essa jovem tinha muitas qualidades, como sua beleza, a qual o capitão Macedo, braço direito do general Alcântara e tão inescrupuloso quanto mesmo, já havia percebido. E no seu íntimo possuía o desejo de ter aquela jovem, mas não era amor verdadeiro que ele sentia, era realmente aquele desejo da carne, aquele desejo que é o ego falando, aquele desejo de posse. Dito isso, logo no início desse livro, a gente já pega o começo dele com o general Alcântara muito doente. Mas a doença dele não era uma doença só do corpo, era uma doença da mente, era uma doença do espírito, que começou no espírito e já estava realmente se revelando através do corpo dele. Ele estava sentindo febre, calafrios, e como ele era uma pessoa assim de um alto poder, o que acontece? Naquele tempo, tinha as pessoas que mandavam e desmandavam. E como ele era essa pessoa assim inescrupulosa, ele sempre tinha na mente que tinham inimigos, e pessoas que iriam fazer o mal, que tinha sempre um complô contra ele. E nesse dia específico que começa, né, a história, fala que o capitão Macedo tinha ido até a fazenda para falar para ele notícias muito urgentes de interesse dele em relação a isso. Só que como ele se pegava doente, ele estava fora de si, ele estava delirando. A Lucinda não deixou que o capitão Macedo entregasse, porque ele não tinha nem condições mesmo de receber essas notícias. E por conta disso, por conta dessa posição dele, eles tinham medo de que tivesse algum complô mesmo, se as pessoas soubessem que o capitão Alcântara era um ser humano e tinha o general Alcântara, desculpa, o general Alcântara era um ser humano e que tinha seus momentos de fraqueza. Eles não queriam que ninguém soubesse que o general Alcântara, afinal, era um ser humano e que tinha seus momentos de fraqueza. Então, para não demonstrar essa fraqueza, eles resolveram chamar um médico para cuidar deles, que era um médico, um doutor que cuidava de várias pessoas na região, e ele era muito conhecido pela sua postura correta, pelo seu sigilo. Então eles chamaram o Dr. Maurício para cuidar do general Alcântara. Logo o Dr. Maurício começou o tratamento e percebeu que realmente aquela doença não era uma doença comum no sentido de um tratamento de um remédio que já ia melhorar. Era uma doença espiritual. O general Alcântara, ele estava sendo realmente, como que eu posso dizer, invadido por espíritos que vinham ali lhe cobrar alguma coisa, na verdade um espírito, né? Ele estava sendo realmente invadido por aquele espírito, e aquele espírito falava através da boca dele que ia se vingar, até que eles entenderam a história. Esse espírito que vinha realmente perturbando o general Alcântara, o nome dele é Luciano, ele era um fazendeiro, e ele havia falecido, e a viúva dele havia ficado com a fazenda, só que ela era uma mulher sozinha, eles não tiveram filhos. Então o que acontece? O general Alcântara, ele fez lá um acordo lá com o Macedo para que ele botasse um pavor nessa senhora, porque ele queria aquela fazenda para si, só que ele não queria pagar o que ela valia, e na verdade a viúva nem queria vender a fazenda. Só que ele tanto fez, que a pobre senhora ficou com medo e acabou vendendo a fazenda por um valor assim insignificante. Ou seja, quem saiu lucrando com isso foi o general Alcântara.
E o espírito do marido dela havia ficado revoltado lá no mundo espiritual e estava vindo para prestar contas com ele. Ele queria se vingar do general Alcântara. E por conta do general Alcântara realmente ser essa pessoa inescrupulosa, afastada de Deus, não tinha uma conexão com Deus, e fazia muitas coisas ruins, ele abriu uma brecha no seu campo espiritual para que realmente o espírito do Luciano pudesse se conectar com essas coisas que são ruins, na verdade, são pensamentos ruins, ações ruins, coisas muito ruins, e que a pessoa já não tem o nível de consciência alto, então ela acha aquilo normal, então ele abriu o campo para que coisas ruins entrassem na vida dele. E como ele também não tinha costume de fazer orações, de se conectar com Deus, ele não tinha aquelas proteções espirituais que todo mundo tem, que são os espíritos protetores, as pessoas, né? Uns chamam de antepassados, enfim, né? Os espíritos que nos protegem, aquela proteção de Deus. Não é que ele não tinha proteção de Deus, não é que Deus tinha abandonado o general Alcântara por ele estar fazendo as coisas ruins, mas é que quando você não está na mesma sintonia, é que nem um rádio. O rádio, né, o aparelho de rádio, ele pega várias estações, né, várias estações de rádio. Só que se você não sintonizar com aquela, você não tem como receber o sinal e escutar aquilo. É a mesma coisa com Deus. Se você não estiver sintonizado com as coisas boas, com sentimentos bons, com a gratidão, com o amor, com o perdão, com a benevolência, com tudo isso, você não vai sintonizar o amor de Deus e não vai conseguir receber as bênçãos naquele momento. E era exatamente isso que estava acontecendo com o general Alcântara. Então, o doutor Maurício, ele já era uma pessoa, um espírito que já havia passado por muitas coisas, e ele já tinha esse nível de consciência. Então ele sabia que o tratamento do general Alcântara não era só um remédio, realmente era um tratamento espiritual. E ali ele começa, porque realmente o espírito do Luciano fala pela boca do general quando ele está assim fora de si, e falava que queria se vingar, contou a história. A Lucinda ouviu aquilo e desacreditava, porque até então ela sempre pensou que o pai dela era um homem correto, um homem do bem, um homem que fazia as coisas de Deus. Mas enfim, né? Às vezes a gente nem imagina, né? Enfim, a partir daí realmente aconteceu o quê? O doutor Maurício começou a tratar o pai dela. Tinha vezes que ele tinha umas crises piores, outras não. E ele voltava lá, né, pro local de trabalho dele. E aí, o que aconteceu? As notícias que o Macedo havia trazido para ele eram notícias de que haviam rebeldes que estavam imprimindo folhas, falando várias coisas deles. Tudo que essas pessoas falavam era verdade, que eles estavam relatando os desmandos que eles faziam naquela época. Coisas assim, de apavorar pessoas, de saquear os bens no sentido de querer comprar os bens das pessoas por ninharia, e aí apavorava para que a pessoa sentisse medo e realmente vendesse. E tantas outras coisas. E eles estavam fazendo jornais e distribuindo entre as pessoas. E isso chegou ao conhecimento deles. E aquilo, na cabeça deles, ó, pra você ver como as pessoas, né, quando as pessoas estão tão assim, com a falta de consciência, eles achavam que aquilo era mentira, que eles não faziam aquilo. Eles não conseguiam conectar que tudo que estava falando ali era realidade. Eles achavam que era uma mentira, que aquilo era uma calúnia e que aquelas pessoas eram bandidos e que deveriam receber a pior das punições. E aí eles começaram a se programar lá no quartel para fazer o quê? Para revistar a casa de todo mundo. Eles fizeram uma revista geral na casa de todas as pessoas. Em paralelo a isso, o Dr. Maurício continuou tratando o general Alcântara, mas ele sabia que o quê? Que essas crises que ele estava tendo ia continuar acontecendo se ele não se conectasse, se ele não sintonizasse com Deus, ele ia continuar sendo invadido por esse espírito do Luciano. Só que o general não acreditava nisso, achou que aquilo era besteira. Naquela época eles faziam o quê? Pagavam o padre, pro padre orar para eles. Eles não tinham essa conexão com Deus, né? Segundo essa história aqui, né? Eles não tinham essa conexão com Deus. Eles pagavam e achavam assim, o padre vai rezar, minha alma vai ser salva, Deus vai perdoar os meus pecados, eu tô doando dinheiro para a igreja. Era mais ou menos esse pensamento. E aí, o que acontece? Eles realmente programaram de invadir a casa dessas pessoas e invadiram, gente. Invadiram mesmo, porque assim,
foram na calada da noite, chegava lá as pessoas, os vizinhos não tinham tempo de avisar os outros, porque eles queriam achar essa copiadora, né, casa essa impressora, queria ver se tinha armas, tudo. Só que assim, até aquele momento, a revolta do povo era só mais de boca a boca, eles só queriam mudar a situação. Só que o que acontece? Nesse dia, com tudo isso que aconteceu, aconteceu uma tragédia mesmo. E por conta dessa tragédia que aconteceu com o povo, as pessoas ficaram muito revoltadas. E elas já não queriam só mais essa justiça, eles queriam se vingar, né, por conta dessa tragédia. E aí acontece o desenrolar da história para outro movimento. E esse movimento foi realmente das pessoas ficarem revoltosas com isso. Não só com isso, mas com tudo. Mas isso foi tipo a gota d'água. E aí eles começaram a se organizar melhor, mas aí eles começaram a se organizar realmente com armas, né? E a intenção deles era se vingar. E aí eles arquitetaram um plano que era para que o general Macedo sentisse na pele e tirar dele o bem mais valioso, aquilo que tocava o coração dele. Ele amava o dinheiro, amava as posses, sim, mas ele amava muito mais a filha dele. Então eles queriam raptar a Lucinda. E assim fizeram um plano, arquitetaram um plano. E aí, gente, uma outra pessoa inescrupulosa ali, que era o braço direito do capitão, já viu ali uma oportunidade de conseguir se casar com ela, porque ele já havia abordado o capitão e o capitão falou: se a minha filha lhe quiser como marido, eu não vou me impor, mas se ela não quiser, eu não vou obrigá-la. Ainda bem que pelo menos ele teve esse ato de amor com a filha, não é? E assim, como a jovem Lucinda e o Dr. Marius estavam se visitando, ele estava visitando muito a fazenda por conta dessa doença espiritual do pai dele, do pai dela, ele estava explicando muito sobre a vida, eles se aproximaram, eles eram espíritos afins. Ela não tinha esse conhecimento espiritual e ele estava explicando isso para ela. E ela sentia verdade naquilo. E a gentileza dele, o jeito amoroso dele, tudo isso foi tocando o coração dela. Então, naquele momento, eles já estavam conectados, enamorados, digamos assim. Então, ela sempre teve uma certa repulsa pelo Capitão Macedo. O espírito dela não batia com o dele. E aí, o que acontece? O Capitão Macedo viu nele um inimigo, né? Porque percebeu aquele movimento. E aí, ele arquitetou um plano que seria, ao invés da Lucinda ser raptada pelos rebeldes, ele ia dar um jeito de um jagunço, que era do meio deles ali, que sempre fazia coisas pra eles, matavam as pessoas, enfim. Roubar a Lucinda e levar ela para um esconderijo, onde depois ele, o Capitão Macedo, iria ser o salvador dela, apresentar ela ao capitão, ao qual o capitão não iria mais se impor e iria realmente desposá-la, que naquele tempo falava assim, né, queria casar com ela. Ele arquitetou tudo isso. E assim se deu o plano, gente. Até que realmente o jagunço dele conseguiu levar a Lucinda. Só que aí, nesse meio tempo, aconteceu algumas coisas, várias coisas. Só sei que a Lucinda, gente, sumiu da face da terra. Nem o Capitão Macedo sabia a notícia, nem os rebeldes que achavam que... O que aconteceu? Quem foi que roubou a Lucinda? Quem foi que levou ela no meio lá daquela confusão? O general também, e depois disso o general perdeu toda a razão. Aquele fio de razão que ele ainda tinha, que segurava ele nos desmandos, entre aspas, ele perdeu tudo. Depois disso aconteceu muitas e muitas tragédias, muitas coisas ruins, houve coisas assim terríveis. E nesse meio tempo a Lucinda estava sendo cuidada por uma pessoa, a qual ela sentia muita gratidão. Só que aconteceu um acidente com essa pessoa e a Lucinda não sentiu no coração de deixar aquela pessoa pra, tipo, abandonar ela pra ir pra casa do pai. Não, ela realmente decidiu ficar com aquela pessoa por um tempo, até que aquela pessoa estivesse bem, pra que depois ela pudesse encontrar o pai. E nisso, eles falam... Primeiro foi meses, mas eu acredito que se passaram anos no livro, né? Porque foi um período assim longo que aconteceu isso. E assim, o Capitão Macedo e o General Alcântara estavam cada dia piores, né? Até que aconteceu um ápice ali de uma coisa assim que foi o ápice assim da relação deles. Até aquele momento, uma relação de cumplicidade até doentia, mas naquele momento foi a separação mesmo assim deles. E a partir daquilo foi só ralo abaixo, porque a doença dele já estava tão grave assim, que os espíritos protetores estavam visitando eles, conversando com eles, mas eles não conseguiam sentir aquela conexão
eles ainda continuam fazendo aqueles absurdos com a população, com todo mundo. Em vez de ir pelo caminho do perdão, que é o que os espíritos protetores falavam, perdoe, perdoe, vocês ainda têm tempo de seguir por um caminho, né? E não o caminho do sofrimento. Mas não, eles acabaram seguindo por um caminho que só trouxe sofrimento para eles. Mesmo o Dr. Maurício, que sempre esteve ali, ele também acabou sofrendo muito, né? Enfim, não vou contar tudo porque senão vou dar muito spoiler, né? Mas enfim, ele acabou sofrendo muito. Mas aí no final, gente, no final mesmo assim, Nossa, é um livro tão bonito, gente. Eu confesso pra vocês, assim, que eu sou suspeita a falar, porque eu amo a literatura espírita. Eu acho que eles trazem muito ensinamento de amor, de perdão, de você se reconectar mesmo com Deus se você não estiver conectado. Até nesse livro aqui, gente, até pra mim, assim, que eu me sinto, assim, uma pessoa bem conectada com Deus, assim. Só que às vezes a gente cai naquela rotina de ser tudo muito maquinatizado, assim, não é como é que é a palavra? De ser tudo muito robótico, sabe? Assim, por exemplo, você tem aquelas orações que a gente costuma fazer, só que tem orações que você faz, elas já são no automático, era essa palavra que eu tava tentando achar. Já são tão automáticas de você fazer, que você faz a oração e você tá pensando em mil coisas. E a verdadeira conexão do Deus é quando você senta e conversa com Ele como se Ele estivesse ali, ó, sentado com você. Você conversar com Deus como se Ele fosse um amigo que estivesse olhando no fundo dos seus olhos, no fundo da sua alma. E aqui, nesse livro, ele me despertou até pra isso, porque eu sempre faço minhas orações, tudo, mas eu tava muito no automático. E aí eu me lembrei disso, falei, gente, a verdadeira conexão com Deus é você realmente falar com Ele como se Ele fosse seu amigo que estivesse ali, como se fosse o seu pai mesmo que tá aqui, ó, do seu lado. E você falar do fundo do seu coração. E cada dia a oração pode ser diferente, porque cada dia é um dia novo. Então, Deus vai escutar tudo, né? Vai escutar o que você tem pra falar em relação a agradecer, o que você tem pra falar em relação a desabafos, né? E ele tá ali sempre, né? Gente, é incrível, é incrível. Eu falei, nossa, como é bom a gente se conectar com as coisas de Deus, se conectar melhor com as coisas da gente mesmo, a nossa essência, né? E esse livro, ele trouxe muito isso pra mim. É um livro lindo, gente. O final dele, assim, é muito emocionante. É muito, muito emocionante. Eu super indico pra vocês, porque é maravilhoso, é maravilhoso. E do meio do livro pra lá que eu fui entender mesmo essa questão do título, Há Flores sobre as Pedras, né? Porque no meio de tanta coisas ruins, sempre há uma coisa boa, sempre há as flores para nascer, né? No meio de coisas que não são tão legais, que às vezes no mundo a gente está vivendo coisas que a gente até desacredita que aquilo seja verdade, mas sempre tem alguma coisa boa pra gente ver. E é naquilo que a gente deve se apegar, porque aquilo é aquele fio, é aquela essência que vai nos conectar com Deus. A gente sempre tem alguma coisa boa pra ver e pra agradecer. E a partir dali, e assim, outra coisa que esse livro traz também são as escolhas. A gente sempre pode escolher Deus. A gente sempre pode escolher fazer o bem, independente de quem. Aqui, gente, fala de coisas assim, de pessoas que sofreram com coisas muito ruins e elas conseguiram, no final, elas conseguiram perdoar, elas conseguiram fazer o bem para aqueles, até para ajudar na evolução daquele espírito. Às vezes a gente acha, né, que o perdão só serve pra gente, mas não. Muitas vezes fala, quando você perdoa, né, tipo, mas não, gente, o perdão serve pro outro também, o outro que fez, que ele não tinha aquela consciência espiritual naquele momento, né, quando você perdoa, quando você faz o bem pra pessoa, é algo assim enriquecedor. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, se gostou não esquece de clicar no gostei, tá bom? Compartilha com alguém que você acha que vai gostar. O link para compra, né, se tiver interesse, vai estar no primeiro comentário fixado. Muito obrigada por estar aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito, muito obrigada e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!